A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 5 de abril de 2025, tem como título: O Verbo tornou-se semelhante aos homens. O texto bíblico de hoje encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, este versículo de Filipenses 2:8 é um dos mais poderosos e impactantes da Bíblia Sagrada. Ele nos fala sobre como Jesus, o Filho de Deus, se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Mas como chegamos a esse momento tão importante da história da humanidade? Tudo começou com a criação do mundo. Deus criou o mundo e a mulher, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E os colocou no jardim do Éden para cuidar dele e desfrutar de sua companhia. Mas o homem escolheu desobedecer a Deus, e com isso o pecado entrou no mundo. A partir daí, a humanidade ficou separada de Deus e precisava de um Salvador. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para nos salvar. Ele nasceu como um bebê em Belém, cresceu em Nazaré e começou seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus pregou o amor de Deus, curou os doentes, alimentou os famintos e ensinou as pessoas a viverem de acordo com a vontade de Deus. Mas nem todos aceitaram Jesus como o Messias. Os líderes religiosos da época se opuseram a ele e o entregaram para ser crucificado. Então Jesus foi preso, julgado e condenado à morte. Ele foi humilhado, espancado e zombado pelos soldados romanos antes de ser levado para o Calvário. E ali na cruz, Jesus experimentou a pior forma de humilhação e dor. Ele foi pregado nas mãos e nos pés e levantado para morrer. Mas mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, Jesus não desistiu de sua missão. Ele se manteve obediente até o fim, sabendo que sua morte seria a única forma de salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. E assim, Jesus morreu na cruz. Mas a sua morte não foi o fim. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, provando que era verdadeiramente o Filho de Deus e que tinha poder sobre a morte e o pecado. Sua morte e ressurreição nos dão a esperança de vida eterna com Deus, se escolhermos crer nele e seguir os ensinamentos. Em resumo, queridos, Filipenses 2:8 nos fala sobre a humildade e a obediência de Jesus que o levaram à morte na cruz. Mas essa morte não foi em vão, pois ela nos trouxe a salvação e a vida eterna com Deus. Portanto, que possamos seguir o exemplo de Jesus em nossa própria vida, sendo humildes e obedientes à vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.